Olá pessoal, tudo bem? Muito bem, vamos então agora começar com a nossa quarta aula, onde a gente vai estudar o assunto de medidas exteriores, ok? Então é assim, essa aula, pessoal, a gente ainda continua com aquele nosso intuito, né, de construir uma medida na reta real que nos permita medir a maior quantidade possível de conjuntos, tá certo? E fazendo isso de maneira que a gente respeite propriedades adequadas dessa medida que a gente vai construir, tá? Que no caso são aquelas três propriedades que a gente viu lá no comecinho na segunda aula, na verdade, tá certo? Então, pessoal, para que a gente possa, de certa forma, fazer algo que seja intuitivo, né, para que a gente possa fazer algo que de fato tenha a ver com aquilo que a gente está acostumado a fazer no dia a dia para tomar medidas, a gente precisa relembrar primeiramente qual que é o procedimento para a gente calcular áreas de regiões do R2, tá certo? Porque na verdade esse procedimento vai nos ajudar a criar um procedimento geral, ok? Inspirado nesse que eu acabei de falar, para que a gente possa de fato construir essa medida que eu estou falando, tá bom? Então, muito bem. Então, a gente vai descrever, né, um procedimento geral para se construir medidas que nos serão interessantes. Então, como veremos, esse procedimento ele imita técnicas do cálculo, e, ou seja, para medir subconjuntos do R2, né? Então, pessoal, o que acontece? Veja, quando a gente vai construir áreas de subconjuntos do R2, é claro, né, que se essa área for um polígono, então você pode triangulá-lo e aí fica muito simples você calcular a área de qualquer região do R2, que seja um polígono, tá? Se essa região for um círculo, a gente também já sabe, né, que, enfim, para você calcular a área basta você saber o raio do círculo, porque você sabe que a área vai ser π vezes r ao quadrado, né? Ocorre que quando você tem um conjunto geral no R2, ou seja, um subconjunto qualquer. Pensa num conjunto E, subconjunto no R2, tal como nesse desenho aqui que eu acabei de fazer, ok? Qual que é um procedimento muito razoável e que a gente costuma fazer para calcular de fato a área dessa região? Ora, é o seguinte, essas áreas, haja vista que essa figura que a gente desenha ela é irregular, digamos assim, ela é sempre feita por aproximação, tá certo? E essa aproximação, em geral, ela segue dois passos. Primeiro você faz uma aproximação interior da área da figura e depois você faz uma aproximação exterior da área da figura, tá certo? E aí depois no limite você torce para esses caras estarem de acordo um com o outro, tá? Então como é que funciona? É o seguinte, olha, imagina que você tem uma figura, um subconjunto E aqui do R2, tá aqui o meu E que está contido no R2, tá certo? O que acontece? É bastante razoável. Para a gente calcular a área interior desse cara aqui, aquilo que a gente vai chamar por área interior, a gente vai fazer o seguinte procedimento. Primeiramente, considera uma malha que tenha H, um comprimento de H. Tá? Então você vai fazer aqui um quadriculado aqui, digamos assim, onde esses quadrados, todos eles têm lado H, ok? Onde H é um número real positivo fixo. E aí o que a gente vai fazer? Perceba o seguinte, olha, se eu olhar para todos os quadrados que estão estritamente contidos em E, por exemplo, esse daqui eu não vou marcar, por quê? Porque tem um pedacinho aqui que não está contido em E. Esse daqui eu também não vou marcar, porque tem um pedação dele que não está em E, tá? Então quando você pinta todos os quadrados que estão contidos em E, você tem uma aproximação da área de E que vai ser tão melhor quanto menor for o seu H. Ok? Então perceba que, por exemplo, para esse tamanho de H, uma aproximação da área de E por dentro, ou seja, uma aproximação inferior para a área de E, seria a soma das áreas desses quadrados aqui que eu pintei. Ok? Se eu considerasse, por exemplo, uma malha que tem comprimento H sobre 2, você perceba que eu iria partir isso daqui ao meio, assim como todos os lados, tá? Mas eu vou exemplificar somente com esse. Assim como esse daqui, e aí você percebe que a gente passaria também a pintar esse quadrado aqui, tá certo? Quando você partisse esse lado aqui, a gente iria também pintar esse quadrado aqui, perdão. A gente iria pintar também esse quadrado, assim como esse, assim como esse. Esse daqui não, tá? Então não é muito difícil da gente perceber, pessoal, que quando você partir ao meio os quadrados aqui que você tem, ou seja, quando você para de considerar uma malha que tenha comprimento H e passa a considerar uma malha que tenha comprimento H sobre 2, é muito fácil a gente ver que a aproximação melhora, tá certo? E o que acontece? Quando o H tende a zero,
Haja vista que as somas das áreas desses quadrados que a gente vai obtendo, quando h vai para zero, isso daqui constitui uma sequência não decrescente. Por quê? Porque as áreas só vão aumentando até um certo limite, no caso o limite determinado pela área de E, tá? Área entre aspas, porque isso ainda não está bem definido, tá? Então não é difícil a gente ver que as áreas, a soma das áreas desses quadrados, conforme a malha vai diminuindo, ele certamente é uma sequência que ela é não decrescente, ou seja, é uma sequência que ou ela cresce ou ela fica parada, ok? E ela também é limitada superiormente, porque aqui a gente está supondo que essa região aqui do plano é uma região limitada, tá? Então, é fácil a gente ver que essas áreas, essa sequência de números reais, ela converge para um número real. E é o que a gente chama de área interior de E, tá? Esse número para o qual ele converge a gente chama de área interior de E, beleza? O que acontece? A gente pode fazer o mesmo procedimento que a gente acabou de fazer, só que agora aproximando a área de E por cima, ou seja, por fora. Então o que a gente faz? A gente continua considerando aqui uma malha de comprimento H, tá certo? E aí a gente agora vai pintar todos os quadrados que tenham alguma interseção com E. Então a gente pinta todos esses que tem aqui, que estão dentro do E, e mais todos esses que tem pelo menos um pedacinho deles aqui contendo um pedacinho de E, tá certo? Então é fácil a gente perceber que isso daqui que eu acabei de pintar fornece uma aproximação para a área de E por cima, porque a soma das áreas desses quadrados é algo maior do que a área de E entre aspas, tá certo? E também não é difícil a gente ver que quanto mais você divide esse H, ou seja, quanto menor for o comprimento da malha, não é difícil a gente ver que essa aproximação ela vai ficando melhor, tá certo? Por quê? Por exemplo, aqui felizmente não teve... quando você subdivide todos esses quadrados aqui, por exemplo, e considera uma malha com tamanho H sobre 2, você perceba que a gente não iria mais pintar, por exemplo, esse quadrado, esse daqui, esse daqui, esse daqui, tá certo? Então essas áreas iriam diminuindo. Ou seja, não é difícil a gente ver que quando H vai para zero aqui, a sequência das somas das áreas dos quadrados que interceptam E, que tem um lado H, essa soma ela vai diminuindo. Ou seja, isso constitui uma sequência não crescente. E ela é limitada inferiormente justamente pela área do E, a área entre aspas, tá? Então não é difícil a gente ver que essa... E claro, também é limitada inferiormente por zero, né? Então, apenas por esse motivo já dá pra gente ver que essa sequência das somas das áreas desses quadrados, quando o lado vai para zero, converge para algo que a gente chama de área exterior de E. Tá certo? E aí o que acontece? Então nós temos dois valores associados a essa figura aí. A área interior e a área exterior. Ocorre, pessoal, que quando esses dois valores coincidem, fica bem definido o que a gente chama de área de E, ok? Então esse valor comum é justamente aquilo que a gente chama de área de E. Então assim, esse procedimento aqui que eu estou destacando para vocês, para quem já viu, por exemplo, um segundo curso de análise real, análise na reta mesmo, tá? E estudou o capítulo de integração do livro do Elon, pequenininho, de análise real, vocês podem perceber que a integral de Riemann, tal como ele define lá, ele é justamente o limite da integral inferior, ele é, na verdade, o valor comum entre a integral inferior e a integral superior de uma função, certo? A integral inferior é uma coisa que lembra essas aproximações por baixo, a integral superior é uma coisa que lembra essas aproximações por cima, e quando esses dois valores coincidem, ele fala lá que a função é integrável segundo Riemann, e esse valor comum é aquilo que ele chama de integral de Riemann da função entre dois pontos, tá? Aqui a gente faz a mesma coisa, quer dizer, um procedimento análogo, só que a gente faz para figuras genéricas do R2, não precisam ser figuras delimitadas pelo gráfico de duas funções, tá certo? Muito bem, pessoal, então vamos parar para pensar agora o que nos possibilitou, de fato, levar a cabo esse procedimento que a gente acabou de detalhar, tá certo? Então é o seguinte, o que nos possibilitou aqui calcular a área dessa figura E foi algumas coisas, entre elas o seguinte, olha, primeiro, a existência de uma família de subconjuntos do R2 que nós saibamos medir previamente, ou seja, a existência de uma família de conjuntos para o qual uma noção de medida está pré-estabelecida, tá certo? Então não é do nada que isso daqui começa. Você, por exemplo, a gente só pôde fazer isso porque a gente supôs que a gente sabe medir áreas de quadrados, né? A área de um quadrado é lado vezes lado, beleza? Então a gente precisou supor que existe essa família que a gente saiba medir previamente. E depois, pessoal, a gente estabeleceu um procedimento
para nos permitir calcular a área exterior da figura E. Que procedimento é esse? Toma uma malha, tá certo? Depois você considera a família dos quadrados que intercepta esse conjunto E, e aí você associa para cada comprimento de malha um número que corresponde à soma das áreas dos quadrados, cuja união deles contém o E, certo? Aí você fala, peraí, professor, mas também teve um terceiro elemento nesse procedimento, que foi o cálculo da área interior de E. Pois eu digo que não, tá certo? Veja, se você sabe calcular áreas exteriores, tal como eu acabei de demonstrar, tal como eu acabei de falar, então você também sabe calcular áreas interiores de qualquer conjunto. Você não precisa das duas noções porque uma está amarrada na outra. Por quê? Porque você perceba, se você parar um pouco para pensar, essa área interior de E, ele nada mais vai ser do que a área exterior do complementar de E. Certo? Pega o complementar de E, olha para a área exterior do complementar de E. Então, na verdade, assim, não é que é, mas assim, na verdade o correto é assim, olha. Imagina que você faz assim, constrói um quadrado bem grandão que contém o E, tá certo? Tá aqui. Esse quadrado aqui grandão contém o E. Esse quadrado aqui a gente vai chamar ele de R, tá? Quadrado R. Então perceba que se você sabe calcular, vamos chamar aqui a medida exterior de um conjunto, que é segundo esse procedimento aqui que eu detalhei do lado direito, vamos chamar de μ estrela de E, ok? Então vocês percebam, e a medida interior do conjunto E a gente vai chamar de μ estrela embaixo de E, ok? Isso daqui é a área interior de E, isso daqui é a área exterior de E. Então esse daqui é o limite dessas áreas que a gente obtém quando a malha vai para zero. Esse daqui é o limite das áreas que você obtém quando a malha vai para zero, tá? Construído tal como desse jeito. Então, pessoal, o que acontece? Não é difícil vocês perceberem que a área interior de E, ou seja, o μ estrela de E, ele vai coincidir com a medida do R. Então pega a área exterior do R, tá? Que é a área de R. Não vou nem colocar área exterior, vou colocar a área mesmo do R, porque veja, o R é um quadrado, todo mundo sabe medir áreas de quadrados, tá? Então você olha para a área do quadrado menos a área exterior do complementar de E em R, ou seja, μ estrela de R menos E, ok? Não é difícil você perceber que quando você calcular a área exterior desse conjunto aqui que eu estou marcando, você vai justamente construir um número que quando você subtrair esse número da área do R, você vai obter justamente a área interior do conjunto E. Tá certo? Não é difícil a gente ver isso. Então, no final das contas, o procedimento que a gente está detalhando, ele é um pouco mais simples do que aquilo que a gente pensa. O que está por trás desse procedimento é a existência de uma família elementar de conjuntos, no caso quadrados, né? Os quais sabemos medir, e de uma forma de calcular a área exterior de E. Haja vista que a área interior de E coincide com a área exterior do R menos E, onde R é um retângulo, um quadrado, na verdade, bem grande, né, que inclua o conjunto E. Tá certo, pessoal? Então agora, dado que a gente já sabe fazer esse procedimento, né, para subconjuntos do R2, que esse procedimento já é conhecido, o que a gente vai fazer é tentar extrair as propriedades abstratas desse procedimento. E de uma maneira que a gente consiga generalizar esse procedimento quando aplicado a um subconjunto qualquer, X, tá? Não vazio. Beleza? Então vamos lá. Então agora a gente vai encontrar uma maneira genérica de generalizar esse procedimento, né? Na verdade, de expressar esse procedimento. Então é o seguinte, antes de mais nada, a gente vai definir o que a gente chama de uma medida exterior, tá certo? Então muito bem, é assim, olha. O que a gente define como sendo uma medida exterior num conjunto, o que a gente define como sendo uma medida exterior, que é justamente essa coisa que generaliza aquela medida exterior, aquela área exterior do conjunto E, é o quê? Veja, uma medida exterior, pessoal, num conjunto não vazio vai ser o quê? Vai ser uma função μ estrela, tá certo? Definida no conjunto das partes de x, então perceba que enquanto você só consegue calcular medidas de elementos da sigma álgebra, que é o domínio, ou seja, enquanto que o domínio de uma medida tem que ser uma sigma álgebra, o domínio de uma medida exterior é sempre o conjunto das partes do x, ou seja, embora você não necessariamente consiga calcular a medida de todos os subconjuntos de um conjunto x, você consegue sim calcular medidas exteriores de qualquer subconjunto de x, beleza?
Então, o que a gente vai entender por ser uma medida exterior de um subconjunto de x vai ser o quê? Uma função do conjunto das partes de x chegando em zero mais infinito, que satisfaz três propriedades. Primeiro, mi estrela do vazio tem que ser zero, tá certo? Ou seja, a área exterior, né, a medida exterior do vazio é zero. As medidas exteriores elas são sempre funções monótonas, porque se A está contido em B e ambos são subconjuntos de x, então a medida exterior do A é menor ou igual do que a medida exterior do B. E segundo, então isso daqui fala que toda medida exterior ela é monótona. E essa terceira propriedade fala que toda medida exterior ela é uma função subaditiva. Ok? Ou seja, aditiva. Ou seja, a medida exterior de uma união enumerável é menor ou igual do que o somatório dessas medidas exteriores. Perceba que eu não estou pedindo que essas medidas exteriores, que esses conjuntos aqui sejam disjuntos, tá? E tampouco estou exigindo que, caso eles sejam disjuntos, a medida exterior da união vai ser igual à soma das medidas. Eu não estou pedindo isso. Vai ser igual à soma das medidas exteriores. Eu não estou pedindo isso. O que a gente entende por uma medida exterior é algo um pouco diferente de uma medida. É pura e simplesmente uma função que, no vazio dá zero, ela é monótona e ela é subaditiva e ponto final, nada mais. Tá certo? Então isso daqui é uma medida exterior. Perfeito? É óbvio que toda medida definida no... Se você pega uma medida que está definida na sigma-álgebra dada pelo conjunto das partes, é óbvio que toda medida é também uma medida exterior. Tá certo? Mas nem toda medida exterior é uma medida. Beleza? Muito bem. Então, conforme a gente vai ver no próximo resultado, existe uma maneira muito interessante da gente construir medidas exteriores. Tá certo? E essa maneira da gente construir essas medidas exteriores, ela é muito inspirada no procedimento que eu acabei de detalhar para vocês com respeito às áreas de subconjuntos do R2, tá certo? Então, primeiro a gente vai começar com uma família de conjuntos onde se tenha uma noção de medida prévia, tá certo? E depois a gente vai aproximar um conjunto, na verdade a gente vai aproximar, na verdade, exatamente, a gente vai aproximar um conjunto por uniões enumeráveis de elementos dessa família e a partir das medidas desses elementos dessa família a gente vai definir quem que vem a ser a medida exterior desse conjunto. Então, essa proposição que eu vou passar aqui para vocês, pessoal, é extremamente importante e ela basicamente é uma forma de você obter medidas exteriores. Então, é um procedimento que nos permite obter medidas exteriores partindo de muito pouco. Partindo do quê? Partindo de uma família de uma família de subconjuntos de x, que a gente exige muito pouco dessa família, a única coisa que a gente exige é que o próprio vazio seja um elemento dela e que o conjunto todo também. E também a gente parte de uma noção de medida desses elementos dessa família que você escolheu no começo. Essa noção de medida era dada por essa função ρ, que vai associar a elementos dessa família, tá certo? Um número real não negativo, um número real estendido não negativo, ok? E a única coisa que a gente pede dessa maneira, dessa forma prévia de você saber medir os elementos, é pura e simplesmente que a medida do vazio seja zero, só isso. Ou seja, que ρ do vazio seja zero. Com isso, e com apenas isso, você já consegue montar uma medida exterior dado por essa expressão, ok? Então vamos analisar o que está acontecendo. Veja, a proposição fala o seguinte: seja E uma família de subconjuntos de x, e ρ uma função definida nessa família, chegando em zero mais infinito, de tal forma que nessa família nós temos tanto o vazio quanto o próprio conjunto x, ok? E vamos supor que ρ do vazio é zero. Está bem definido porque o vazio é um elemento de E, tá? Então faz sentido eu escrever isso. Então, para A, um subconjunto de x qualquer, a gente vai ensinar aqui como que a gente vai definir μ estrela de A. Então, μ estrela de A vai ser o quê? Vai ser o quê? Vai ser o ínfimo das somas das medidas. Onde eu estou falando medida, pessoal, é tudo entre aspas, porque essa ρ eu não estou exigindo que seja uma medida, tá? Ela dá uma noção de medida, esse número ρ de EJ, ele dá uma noção de algo que você possa chamar de medida, entre aspas, de EJ, tá? Eu vou usar a palavra medida, embora de fato não seja necessariamente, tá? Então, essa função μ estrela que a gente define de A vai ser o quê? O ínfimo do somatório de ρ de EJ. Quando você faz o EJ, varre todas as famílias enumeráveis de elementos de E, cuja união contenha o A. Ok? Então, pessoal, é assim, olha, se o A, por exemplo, for esse
Se o A for esse conjunto aqui, e se você tiver que essa família aqui que eu vou desenhar, por exemplo, E1, E2 e E3, for uma família de elementos de E, então essa coleção desses três caras é elegível para você calcular essa soma das medidas de cada um deles, de maneira a você computar isso no conjunto, cujo ínfimo vai ser o Mi estrela de A. Então é assim, o que esse Mi estrela de A ele fala pra gente? Ele fala assim, olha, dentre todas as possíveis coberturas de A por famílias enumeráveis de elementos de E, então a medida exterior de A vai ser o ínfimo das somas das medidas de cada um desses caras para cada cobertura que você considerar, tá certo? Veja, isso daqui, pessoal, é nada mais, nada menos do que uma generalização daquilo que a gente considerou no começo. Perceba que, no procedimento que eu detalhei com vocês no começo da aula, essa família E era a família de todos os quadrados do R2, essa função ρ era a função que pega um quadrado e associa a esse quadrado a medida dele, que é lado vezes lado, tá certo? E quando a gente calculou a área exterior do E, a gente justamente calculou o ínfimo. O que a gente fez, né, quando a gente mandava a malha para zero, isso era equivalente a você calcular o ínfimo das somas das áreas de quadrados que cobrem o E para um valor, quando você considera qualquer coleção enumerável de elementos qualquer família enumerável de quadrados. Tá certo, pessoal? Embora possa parecer um pouco diferente, é possível mostrar que aquele número coincide exatamente com esse, quando a família E é a família dos quadrados, e essa ρ é justamente aquela função que pega um quadrado e associa ele à área exterior dele, à área dele. Tá legal, pessoal? Então, tudo isso foi hipótese até agora no nosso teorema, tá? Então, o que de fato é tese aqui no teorema é o seguinte, é que Mi, estrela tal como construído, é uma medida exterior. Então é isso daqui que a gente vai querer provar. Ou seja, que essa função Mi estrela, tal como ela foi construída, ela satisfaz essas três propriedades que as medidas exteriores satisfazem. Primeiro, Mi estrela do vazio é zero. Segundo, essa função Mi estrela que a gente definiu, ela é uma função monótona, no sentido de que se A está contida em B, então a medida exterior de A é menor ou igual do que a medida exterior de B, e de fato a medida exterior de uma união enumerável é menor ou igual do que a soma das medidas desses caras. Ok? É isso daí que a gente vai tentar demonstrar. Aliás, que a gente vai demonstrar. Tudo bem? Então, muito bem. Então, a gente vamos começar agora aqui a demonstração, tá certo? Primeira coisa que a gente precisa fazer. A gente precisa mostrar que essa função Mi estrela, ela está bem definida, tá certo? Por quê? Quem falou que é para todo subconjunto de X que você vai conseguir uma cobertura desse conjunto por elementos de E, por uma família numerável de elementos de E? Quem falou? Olha, quem falou isso é o fato de que não à toa você está supondo que o X é um elemento dessa coleção. Veja, como o X é um elemento dessa coleção, então todo subconjunto de X admite uma cobertura por elementos de E, uma cobertura enumerável por elementos de E. Por quê? Ora, basta você tomar o E1 como sendo o próprio X, e do E2 para frente você toma como sendo vazio, tá certo? Então é óbvio que o A vai estar contido na união desses caras que eu falei, porque o primeiro elemento dessa união já vai ser o próprio X, e o A é um subconjunto de X. Então, note que Mi estrela de A está bem definido. Por quê? Porque se A está contido em X, então existe uma família de elementos de E que é enumerável, cuja união contém o A, haja vista que o X é um elemento dessa família. Não foi à toa que você pediu isso, tá certo? Muito bem. Então, isso aí está feito, tá? A função Mi estrela está bem definida. Agora, a gente precisa verificar que a primeira propriedade é satisfeita. Ou seja, que Mi estrela do vazio, de fato, é igual a zero. Tá certo? A gente precisa verificar que Mi estrela do vazio é zero. Ora, é claro que para você, haja vista que o próprio vazio também é um elemento da família, você pode considerar uma coleção, uma cobertura do conjunto vazio, formada por uma família enumerável de elementos de E, onde todo mundo é igual ao vazio. Então a união do vazio com ele mesmo vai dar sempre vazio, e o vazio é um subconjunto do vazio. Então,
é satisfeito trivialmente. Quando eu falo obviamente, é porque se você fosse escrever, você iria escrever isso, tá? Basta tomar como sendo a família dos EJs, a família onde EJ é vazio para todo J. Pronto. A medida dessa união vai ser justamente o zero. Por quê? Porque quando você for calcular aquela soma dos Rhos dos EJs, aquela soma vai ser zero, tá certo? Então o ínfimo desse conjunto, quando você considerar o ínfimo... Opa, desculpa. Quando você considerar o ínfimo aqui desse conjunto, onde o A é o vazio, esse ínfimo vai ser justamente o vazio, porque quando a família do EJ for escolhida tendo todos os elementos iguais ao vazio, essa soma dá justamente zero, tá certo? Como o Rho ele é uma função que está definida de zero a mais infinito, então esses números são sempre, por outro lado, maiores ou iguais do que zero. Então é porque zero realmente é o ínfimo dele quando o A é o vazio, tá? Então com isso a gente está provando que realmente mi estrela do vazio é zero, tá? Então o que a gente precisa tentar provar? Tentar provar a propriedade 2i e a propriedade 3i. Propriedade 2i, pessoal, é aquela que fala que a função, que é uma medida, para ser uma medida exterior, tem que ser monótona, no sentido de que se A está contido em B, então mi estrela de A é menor ou igual do que mi estrela de B, tá? Como é que a gente prova, pessoal, a propriedade 2i? É da seguinte forma, olha só. Pega A um subconjunto de B e ambos subconjuntos de X, tá certo? Bom, perceba que toda a cobertura de B por elementos, toda a cobertura enumerável de B por elementos de E também vai ter que cobrir o A, porque o A é um subconjunto de B. Porque perceba que se B está contido na união dos EJs para J natural, então é óbvio que o A também vai, porque o A está contido em B. Ou seja, quando você calcula o mi estrela de A, você está calculando o ínfimo dessa soma quando você varre não apenas as coberturas do B, porque toda cobertura de B também cobre A, mas algumas outras que podem ser que cubram A e não cubram B. O que eu estou querendo dizer? Mi estrela de A é o ínfimo em cima de um conjunto de números reais, mi estrela de B é igual ao ínfimo em cima de um outro conjunto de números reais, aonde o conjunto dos números reais estendidos de fato, cujo ínfimo define mi estrela de B, ele está contido no conjunto dos números reais estendidos, cujo ínfimo define o mi estrela de A. Certo? E na reta real é assim, quando você tem um conjunto que está contido no outro, o ínfimo do menor, ele é maior ou igual do que o ínfimo do maior. O que eu estou querendo dizer? Se você tem D, um subconjunto de F, ambos subconjunto de R, então o ínfimo de D, ele é maior ou igual do que o ínfimo de F. Tá certo? Então, como o conjunto dos números reais, cujo ínfimo define mi estrela de A, ele é um conjunto maior, ele inclui o conjunto dos números reais, cujo ínfimo define o mi estrela de B, então isso significa que mi estrela de A ele é menor ou igual do que o mi estrela de B. Tá? Então isso prova justamente o item 2 e está feito. Então por isso que eu escrevi. Seja A contido em B, como toda cobertura é J de E, na verdade assim, como toda cobertura é J de E de B também cobre A, então mi estrela de A é menor ou igual do que mi estrela de B. Por quê? Porque a família do qual mi estrela de A é o ínfimo contém a família do qual mi estrela de B é o ínfimo. Ok? Então, o item 1 é direto, o item 2 não é lá tão complicado e agora a gente tem que estudar o item 3. Como é que é o item 3? O item 3 agora já é um pouquinho mais complicado. A gente tem que provar que a família na verdade, a gente tem que provar que essa função mi estrela ela é subaditiva. Ou seja, que a medida exterior, mi estrela de uma união enumerável, é menor ou igual do que a soma dos mi estrelas. Ok? Como é que a gente faz isso? Pega uma família enumerável de subconjuntos de x. Beleza? O que acontece? Olha, dado o epsilon positivo, por definição, para cada j natural, vai existir... Veja, fixa o epsilon. Para cada j natural, você sabe que a j ele é um subconjunto de x. E você sabe que você pode calcular o mi estrela de AJ. Quem que é o mi estrela de AJ? Vai ser o ínfimo das somas, das medidas de elementos de E, cuja união cubra o AJ em questão, tá? Veja, como eu já tenho um J aqui que está fixo, como eu já tenho esse índice aqui que está fixo,
Para eu construir uma cobertura do AJ, eu vou ter que usar um outro índice, que vai ser o K. Então perceba o seguinte, olha, dado o epsilon positivo, para cada J fixo, existe uma família numerável, EJK, de elementos de E, cuja união contém o AJ, e de tal forma que essa soma de ρ de EJK é menor do que uma estrela de AJ mais epsilon dividido por 2 elevado a J. O que está acontecendo aqui, professor? Isso aqui, o que está acontecendo aqui é o seguinte, quando você calcula o μ estrela do AJ, você sabe que esse μ estrela de AJ é o ínfimo em cima de um conjunto, certo? O que caracteriza o ínfimo de um conjunto? Ele é a maior das cotas inferiores daquele conjunto. Quando você olha para o número μ estrela de AJ mais esse cara aqui, independente de quem ele seja, no caso é epsilon dividido por 2 elevado a j porque vai me ser conveniente, mas como esse número aqui é positivo, μ estrela de AJ mais esse cara é um número estritamente maior do que o μ estrela de AJ. Ora, como o μ estrela de AJ é o ínfimo de um conjunto, então ele é a maior das cotas inferiores. Como esse número aqui ele é uma cota inferior, então isso significa que esse número não é cota inferior do conjunto cujo ínfimo é esse cara aqui. O que isso significa? Significa que existe um elemento do conjunto cujo ínfimo é esse cara que está entre esses dois números, certo? Só que esse número, quando você olha para a definição do μ estrela de AJ, quando você olha para a definição do μ estrela de alguém, ele é o ínfimo de uma família ele é o ínfimo de um conjunto de números reais, onde cada número desse está associado a uma cobertura do conjunto em questão por elemento, uma cobertura enumerável do conjunto em questão por elementos de E. Então eu sei que, haja vista que existe um número real entre esses dois, que está no conjunto cujo ínfimo é esse daqui, então eu sei que existe, é por isso que eu estou afirmando que existe essa família numerável de elementos de E, que cobre o AJ, e além disso, a soma dessas medidas é estritamente menor do que esse número aqui, que é o μ estrela de AJ mais esse cara. Percebeu? Esse número aqui é esse cara aqui que eu acabei de desenhar. Ó. E é óbvio que esse cara também ele é maior ou igual do que o μ estrela de AJ, tá? Isso é óbvio. Por quê? Porque o μ estrela de AJ ele é o ínfimo desse conjunto. Então é claro que ele é uma cota inferior, em particular ele é menor ou igual do que todos esses caras aqui. Tá certo? Então, com isso, a gente provou isso aqui. Para que isso vai ser útil? A gente vai ver daqui a pouco. Mas o fato é, você pegou uma família numerável de elementos de subconjuntos de X, fixado epsilon e j, você sabe que para cada um desses AJs para o j que você acabou de fixar, e o epsilon está fixo, você sabe que existe uma cobertura desse cara, cuja soma das medidas é bem próximo do μ estrela de AJ, mas não é exatamente igual. Mas ele está bem próximo. Percebeu como é que isso aqui é uma aproximação muito boa disso? O erro que você está cometendo é menor do que esse número. Quando o j é grande, isso aqui fica muito pequeno, tá certo? Então o que acontece? Quando você olha para a união dos AJs, essa união dos AJs, ele continua sendo um subconjunto de X, tá certo? E não é difícil a gente ver que, haja vista que cada um desses AJs, ó, como cada um dos AJs está contido na união do ZJK para K indo de 1 até mais infinito, então não é difícil a gente ver que a união dos AJs para J indo de 1 até infinito vai estar contida na união, quando o J vai de 1 até infinito, desses caras aqui que eu acabei de escrever, que é o que está escrito aqui, certo? E essa união aqui você pode escrever como sendo uma união indexada nesses dois índices, J e K. E o fato, pessoal, é que é o seguinte, quando você tem uma família enumerável de conjuntos, então a união enumerável de famílias enumeráveis de conjuntos dá origem a um conjunto enumerável. O que eu quero dizer? Se para cada J fixo eu tenho uma quantidade enumerável de conjuntos EJK, quando eu faço J de 1 até infinito e eu tomo a união de todos eles, eu ainda tenho uma união enumerável. Então essa última união aqui, ela segue sendo uma união enumerável. Isso é extremamente importante. Ou seja, quando você calcula o μ estrela de A, que é essa união aqui dos AJs, o μ estrela de A não é o ínfimo das somas, das medidas de caras que constituem uma família numerável de elementos de E que cobre o A? Pois bem, está aqui uma dessas famílias que
que você leva em conta quando calcula o μ estrela de A, uma delas é essa daqui. Então, quando você olha para μ estrela da união dos AJs, isso certamente é menor ou igual do que essa soma aqui, olha. μ estrela do A, que na verdade é a união dos AJs, eu vou até escrever assim, a união dos AJs, para J indo de 1 até infinito, é certamente menor ou igual do que esse número. Porque quando você calcula o ínfimo do conjunto que define esse número aqui, esse número é um deles. E é claro que o ínfimo é menor ou igual do que cada um dos elementos do conjunto, cujo ínfimo ele é. Perfeito? Então, esse μ estrela dessa união dos AJs é menor ou igual do que essa soma das medidas desses caras aqui. Tá certo? Mas essa soma você pode escrever o seguinte, veja, como isso aqui é uma soma duplamente indexada, quando você vai fazer esse tipo de soma, esse tipo de série, você tem que tomar muito cuidado, tá? Principalmente quando os termos podem trocar de sinal. Aqui, infelizmente, não é o caso. Você tem que todos os termos são não negativos, essa série converge porque você está em R estendido, na pior das hipóteses ela vai para mais infinito. Ela é igual a mais infinito, mas em R estendido a gente fala que ela converge. Então, nesse contexto, você pode fazer essa soma na ordem que você quiser, tá? Então aqui a gente vai escrever essa soma dupla como sendo, primeiro somando em K e depois em J. Para cada J fixo, quando você toma essa soma aqui em K, vamos lembrar que essa soma em K, para cada J fixo, era menor do que esse número. Então eu vou substituir aqui embaixo essa soma por esse número, e foi o que a gente fez. E quando você faz agora essa soma em J, quando você vai fazer a soma desses termos aqui, independente do que ele dê, e aí vai ficar sobrando, e vai ficar mais a soma de epsilon dividido por 2 elevado a j. Ocorre que a soma de 1 sobre 2 elevado a j, quando j vai de 1 até mais infinito, é um número menor ou igual do que 1. Então quando você multiplica por epsilon, essa soma vai ser menor ou igual do que epsilon. Como consequência, o que acontece? Essa μ estrela da união de AJ para J indo de 1 até infinito é menor ou igual do que essa soma, e isso aqui vale para todo o epsilon positivo. Ora, como isso vale para todo o epsilon positivo, não é difícil a gente ver que o μ estrela da união dos AJs é menor ou igual do que isso daqui quando você não considera o epsilon. Isso aqui, pessoal, é um exercíciozinho de análise na reta, tá? Se você quiser verificar isso aqui, suponha por contradição que que isso seja falso, ou seja, suponha por contradição que essa desigualdade aqui é falsa. Ora, se essa desigualdade é falsa, então é porque, na verdade, é porque isso daqui acontece, né? Isso aqui é maior do que isso. Se você tomar um epsilon menor do que a distância entre esse número e esse, você já vai chegar numa contradição com essa desigualdade que você acabou de obter, certo? Então, que quando isso acontece para todo epsilon, isso implica que essa desigualdade ocorre, é um exercício de análise na reta dos que são bastante simples, inclusive. Tudo bem, pessoal? E a gente provou finalmente o que a gente queria, ou seja, que a função μ estrela é subaditiva. Por quê? Medida exterior da união enumerável de subconjuntos de x é menor ou igual do que a soma das medidas exteriores. Tudo bem, pessoal? Então, com isso a gente na verdade, provou esse teorema, que vocês têm que lembrar muito do enunciado, porque ele é uma maneira muito interessante de construir medidas exteriores partindo de muito pouco, partindo de quase nada, tá? Muito bem, vamos agora, pessoal. Muito bem, então agora o que a gente vai fazer é definir um conceito, né? Já visto que a gente já sabe, então, o que é uma medida exterior, a gente já sabe como construir uma medida exterior partindo de muito pouco, né? Que no caso é apenas de uma família de subconjuntos que você sabe medir, e uma família, né, que seja minimamente razoável. Como a gente já sabe construir medidas exteriores a partir disso, a gente vai começar a fazer agora um procedimento que é o seguinte. Bom, é fato que medidas exteriores, elas são funções cujo domínio é o conjunto das partes de x. Ok? Muito bem. Então, a princípio, nada impede de você calcular μ estrela de um subconjunto, independente de quem ele seja. Certo? Só que tem uma coisa. Quando você fixa uma medida exterior, existem conjuntos que se comportam bem com respeito a essa medida exterior e tem conjuntos que não se comportam bem com respeito a essa medida exterior. Ok? E mais para frente vocês vão ver como que isso vai impactar. Então, basicamente é assim, pessoal. A gente já sabe construir medidas exteriores de maneira muito efetiva. Em particular, se a gente considerar aquela medida exterior dada pela área exterior de conjuntos E's
do R2, tal como a gente acabou de construir, perceba que a gente sabe calcular áreas exteriores de qualquer subconjunto do R2. Perfeito? Só que tem uma coisa, tem subconjuntos do R2 que se comportam bem com respeito a essa medida exterior, tem subconjuntos do R2 que não se comportam bem com respeito a essa medida do R2, certo? Medida exterior do R2. O que eu estou querendo dizer por comportar-se bem com respeito a, significa que a medida exterior dele coincide com aquilo que a gente poderia definir como sendo a medida interior dele, certo? E a gente já percebeu que os conjuntos do R2 cuja área está bem definida são justamente aqueles cuja área exterior dele coincide com a área interior, tá certo? Então, o que a gente precisa agora é estabelecer um critério para peneirar esses conjuntos, para que a gente possa trabalhar apenas com eles e descartar aqueles que não são bons para medir, tá certo? É isso que a gente vai fazer. O que essa definição ela fala é um critério para você saber descartar aqueles conjuntos que não são bons do ponto de vista da medida exterior meia estrela, tá certo? Então é para isso que serve essa definição. Então, o que a gente vai definir, o que a gente está dizendo por comportar-se bem com respeito a uma medida exterior é o que aqui a gente vai chamar de o conjunto ser meia estrela mensurável, tá? Então aqui a gente vai definir a meia estrela mensurabilidade de um conjunto. Então muito bem, como é que funciona? Seja meia estrela uma medida exterior em X, ok? Então há um subconjunto de X, ele é dito ser um conjunto meia estrela mensurável, se o seguinte for satisfeito. Aí é uma definição meio esquisita, mas logo logo vocês vão ver como é que isso aqui ajuda a gente, tá? Veja, ele é meia estrela mensurável somente se o seguinte acontece. Se meia estrela de E for igual a meia estrela de E inter A, somado com meia estrela de E inter A complementar, para todo E subconjunto de X. Ou seja, o que isso quer dizer? Vamos fazer um desenho e vamos imaginar que o nosso conjunto em questão é o conjunto A, que a gente está definindo como sendo meia estrela mensurável, tá? Então esse A, ele é meia estrela mensurável se, para qualquer subconjunto E de X, esse conjunto A ele divide esse conjunto E em duas partes, a saber, o E inter A e o complementar de E inter A, tá certo? De tal forma que essas duas partes se comportam bem com respeito à medida exterior. O que significa comportar-se bem? Significa que a meia estrela do total vai ser meia estrela desse pedaço que está fora do A, união com uma meia estrela de quem está dentro do A, tá certo? Então isso significa que o conjunto A não é muito esquisito, a ponto de você quebrar esse conjunto E em duas partes que não conversem entre si para que a medida exterior de ambas forme a medida exterior do total, tá certo? Isso significa ser meia estrela mensurável. Então, um conjunto é meia estrela mensurável, vocês vão ter que lembrar dessa definição, vocês vão acabar tendo que lembrar porque vai aparecer o tempo todo nos exercícios, tá? É uma definição, é um conceito central na teoria, centralíssimo na teoria da medida, tá? Então, dado um subconjunto A de X, esse conjunto é dito meia estrela mensurável se a medida exterior de qualquer subconjunto de X for igual à medida exterior da interseção desse conjunto com A, somado com meia estrela da interseção desse conjunto com o complementar de A, tá certo? Muito bem, então a princípio, se eu te der A um subconjunto de X, para você falar para mim que ele é meia estrela mensurável, a princípio você tem que provar isso aqui. Certo? Não tem para onde fugir. Só que de fato, pessoal, quando a gente vai demonstrar na prática que um conjunto é meia estrela mensurável, você não precisa provar tudo isso. Por quê? Porque tem algumas coisas aqui, para você provar essa igualdade, tem algumas coisas que você já tem de graça. Primeiro, veja, toda medida exterior ela é subaditiva. O que isso significa? Olha só. Como E você escreve como sendo E inter A unido com E inter A complementar, como a meia estrela é subaditiva, então naturalmente meia estrela de E é menor ou igual do que meia estrela de E inter A somado com meia estrela de E inter A complementar. O que isso significa? Que essa desigualdade aqui, ela sempre é verdadeira. Sempre é verdadeira. Ok? Você não precisa ficar correndo atrás dela. O que você tem que correr é atrás da desigualdade contrária. Certo? Para todo E subconjunto de X. Só que mesmo a desigualdade contrária,
você só precisa prová-la para elementos de x cuja medida exterior não seja igual a mais infinito. Por quê? Se a medida de um conjunto E que você pegou em x é igual a mais infinito, independente do que o que tu tiver do lado direito, vai ser um número menor ou igual do que mais infinito. Então, com isso dito, pessoal, isso serve para a gente perceber que, de fato, você só precisa provar para você provar essa igualdade, na verdade, basta você provar que a desigualdade maior ou igual vale para todo E que tem a medida exterior finita. Só isso, porque o resto você já tem de graça, pelo que eu acabei de explicar para vocês. Então, por esse motivo, pessoal, haja vista que você já tem a desigualdade, né, já que para todo E subconjunto de x, mi estrela de E é menor ou igual do que essa soma, então, você já tem uma desigualdade de graça, tá? E mesmo a outra desigualdade, que é o maior ou igual, você já tem ela de graça quando essa medida exterior é mais infinito. Ou seja, logo para que A contida em x seja um conjunto mi estrela mensurável, é suficiente que mi estrela de E seja maior ou igual do que esse número aqui. É suficiente que você prove que mi estrela de E é menor ou igual do que esse número aqui, para todo E que tem a medida finita. Certo? Então tudo que você precisa provar é isso aqui que eu acabei de marcar aqui, tá? Para que A seja mi estrela mensurável, você precisa somente que, para todo E, subconjunto aqui não é de A, tá? É subconjunto de... Isso aqui está errado. É subconjunto de x, tá? Para todo E subconjunto de x que tem a medida finita, o que você precisa é que mi estrela de E seja maior ou igual do que mi estrela de E inter A, somado com mi estrela de E inter A complementar. É só isso que você precisa basicamente. Tudo bem, pessoal? Essa é a primeira observação. Segunda observação é o seguinte. Lembra que eu falei para vocês que esse conceito de mi estrela mensurabilidade, ele vai servir para a gente descartar aqueles conjuntos que não são bons do ponto de vista da medida, não é verdade? Muito bem. E lembra que eu falei para vocês que essa igualdade aqui, mais para frente vocês veriam que ela é natural para que a gente veja que de fato esses conjuntos A's que satisfazem essa igualdade para todo E subconjunto de x são aqueles que são bons para você medir são aqueles que se comportam bem com respeito à minha estrela, no sentido de que aquilo que a gente poderia definir como sendo a área interior coincide com aquilo que a gente chama aqui, define como sendo a área exterior. Ou seja, medida interior e medida exterior de fato, né? Então, pessoal, de fato essa igualdade aqui, ela é justamente tudo o que você precisa para você provar, para você verificar que realmente, quando essa igualdade é verificada para todo o E subconjunto de x, realmente aquilo que você poderia definir como sendo a medida interior de E coincide com essa medida exterior, tá? Por quê? Olha só, a motivação então para a gente definir mi estrela mensurabilidade daquela forma é pelo seguinte, olha. Se você pega E um subconjunto de x, imagina que você tem E um subconjunto de x. E imagina que você tenha, vamos chamar de A um conjunto. Então, na verdade, é assim, desculpa, é assim. Ó. Você começa com A, que ele é um subconjunto de x, que você sabe que ele é minha estrela mensurável, tá? Então, comece aqui com A, um subconjunto de x, onde esse A ele é mi estrela mensurável. Tá bom, o que você sabe? Você sabe que vale aquela igualdade, ou seja, mi estrela de E é igual a mi estrela de E inter A mais mi estrela de E inter A complementar para todo E subconjunto de x. Isso aí é o que a gente sabe. Então, em particular, faz o seguinte, pega um conjunto E subconjunto de x que contenha o A, tá? Vou desenhar ele aqui. Tá aqui. Pega E, um subconjunto de x que contenha o A, tá aqui. Então, o que acontece? Quando você aplicar a igualdade que define a minha estrela mensurabilidade do A para esse conjunto em específico que você acabou de considerar, o que você está falando é o seguinte. Você está falando que minha estrela de E, ou seja, a medida exterior de E, ele é igual à medida exterior de E inter A, que é o quê? A própria medida exterior do A, né? Porque E inter A é o próprio A. Percebeu ou não? Minha estrela de E é igual a mi estrela de A, que é o próprio
Aqui está errado também, isso aqui era A. Isso, não, tá certo. Olha, isso daqui, ó, mi estrela de E inter A é igual, no final das contas, a mi estrela de A, porque você sabe que o A está contido em E, tá certo? Mais mi estrela de E inter A complementar, ou seja, mais mi estrela desse complementar aqui. Ok? Muito bem. E aí o que acontece? Vamos imaginar que esse conjunto E, faz de conta que ele tem medida finita, tá bom? Faz de conta que a medida exterior de E é finita. Então, se a medida exterior de E é finita, você pode passar esse cara para o lado de cá, ele vai aparecer com sinal de menos, e é claro que se a medida exterior de E é finita, do A também, né? Porque mi estrela de A é menor ou igual do que esse número, e portanto você pode passar esse cara, passar esse cara para o lado de lá também, tá? Então, na verdade, desculpa, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, olha, se a medida, não é nem isso daqui que você faz. O que você faz é o seguinte, olha, se a medida exterior de E é finita, então a medida exterior de E inter A complementar também é finito. Isso aqui é um número finito. Porque isso daqui é um subconjunto de E. Portanto, uma estrela de E é menor ou igual do que esse número. Então você pode pegar esse cara e passar para o lado de lá da igualdade com sinal de menos, certo? Então isso significa o quê? Isso significa que mi estrela de A vai ser igual a mi estrela de E, que é o que você já tinha, menos esse cara aqui. Então perceba que mi estrela de A ele é justamente igual a mi estrela de E menos mi estrela do complementar do A em E, certo? Que nada mais é do que o E interseção com A complementar. Perceba que isso aqui nada mais é do que o E menos A. Ou seja, isso daqui é justamente o que a gente define como sendo a medida interior do conjunto A. Ou seja, a medida é a medida de um conjunto E que contém o A menos a medida exterior do complementar do A em E, ou seja, a medida exterior do E menos A, certo? Então isso daqui é o que a gente chama de medida interior de A. E, ou seja, no final das contas, pessoal, a minha estrela mensurabilidade de A, ele se resumiu no fato de que a medida exterior de um conjunto ele coincide com a medida interior. Então, perceba que se você tiver que minha estrela é aquela medida exterior que aquela área exterior que a gente considerou lá no R2, então, o que está acontecendo aqui é que esse conjunto A, se ele for minha estrela mensurável do ponto de vista daquela área exterior, que de fato é uma medida exterior, o que a gente está falando aqui é que ele é um conjunto cuja área está bem definida. Você consegue calcular a área dele. Por quê? Porque a área interior dele coincide com a área exterior dele. Tá? Então tudo que a gente fez aqui foi generalizar esse conceito agora para medidas exteriores. Perfeito? Então, a minha estrela mensurabilidade, tal como definida, faz todo sentido. Por quê? Porque de fato ela culmina em algo que faz sentido para a gente, tá? Que era justamente algo que a gente gostaria de manter, tá? Muito bem, pessoal. Vamos seguir. Agora, pessoal, a gente vai falar agora aqui de um teorema extremamente importante também, tá? Todos, enfim, é até meio complicado porque todo teorema eu falo que é extremamente importante, né? Mas é porque realmente é, tá? A gente vai precisar de todos esses resultados depois. A gente vai fazer uma coletânea de todos eles para a gente conseguir, digamos assim, construir a tal aquela medida lá que eu falei para vocês, tá certo? Então o que ocorre é o seguinte, esse teorema aqui, pessoal, é chamado Teorema de Kara-Teodori, né? O que fala esse teorema? Ele fala o seguinte, ele fala que a partir de uma medida exterior, você consegue construir uma medida completa, certo? Como que você faz? É o seguinte, o Teorema de Kara-Teodori ele fala o seguinte, olha, seja minha estrela uma medida exterior, certo? Então ele fala assim, esse conjunto M, que é a família dos conjuntos mi estrela mensuráveis, ele é uma sigma álgebra, para começar, certo? Além disso, a restrição dessa medida exterior a esse conjunto M é uma medida, ok? E mais, essa medida ela é completa. Então você perceba, pessoal, que medidas exteriores é algo muito interessante da gente tentar obter, porque através delas a gente consegue construir medidas completas. É isso que nos fala o Teorema de Kara-Teodori. Percebeu?
Ou seja, partindo de uma medida exterior, você sabe que a família dos elementos que são mi-estrela mensuráveis do ponto de vista dessa medida exterior, ele tem estrutura de sigma álgebra, e além disso, quando você restringe essa medida exterior, então assim, o que você está fazendo é assim, olha. Você começa com uma medida exterior, que eu tomei sem espaço para desenhar, né? Vou dar um zoom aqui. Ó, começa com uma medida exterior, que está definida no conjunto das partes de x, chegando em zero mais infinito. Quando você olha para a família dos conjuntos que são mi-estrela mensuráveis, você tem um subconjunto do conjunto das partes. Você aproveitou apenas os que são mi-estrela mensuráveis e o resto você jogou fora, certo? É o que você fez. Pois bem, o que esse teorema fala é que quando você restringe essa função a esse conjunto, você obtém uma medida, então isso daqui é uma medida exterior, enquanto quando você restringe ele à família dos mi-estrela mensuráveis, você tem uma medida, e mais, essa medida ela é completa, tá certo? Ela é completa. Então esse teorema, pessoal, é muito forte, e ele digamos assim, nos induz a tentar construir medidas começando por uma medida exterior, porque ele fala, esse teorema fala pra gente que as medidas exteriores são excelentes pontos de partida para você definir uma medida completa, tá? Se você quiser construir uma medida completa, um bom ponto de partida é construindo uma medida exterior. Por quê? Porque a restrição dessa medida exterior, a sigma álgebra dos conjuntos que são mi-estrela mensuráveis, é uma medida completa, ok? Muito bem, esse teorema, pessoal, não vou fazer a demonstração dele, no curso só de teoria da medida eu costumo fazer, mas ela é muito comprida, ela é pouco intuitiva, eu diria que ela não iria acrescentar tanto para vocês, tanto para os exercícios quanto para as demais demonstrações, então eu vou omitir, tá? É uma demonstração dura essa daqui, não é assim, uma coisa meio que, digamos assim, é pouco intuitiva, tá? Pouco intuitiva. Beleza? Mas tudo bem, acho que todo mundo aqui já entendeu a importância desse teorema, tá? Esse teorema, ele é um teorema central aí quando a gente estuda a teoria da medida e daqui a pouco a gente vai usar ele com muita força, tá? Então, lembre-se desse teorema aqui, que é o teorema de Kara-Teodori. Muito bem. Então, vamos agora para uma outra definição, também extremamente importante, tá certo? Muito utilizada, que é o seguinte, agora a gente vai definir, então é assim, olha, não sei se vocês estão percebendo, mas assim, a gente começou primeiro do objeto ideal, que é uma medida, só que a gente percebeu que medidas, em geral, são coisas que são difíceis de você obter. Então, a gente está tentando mostrar formas indiretas de obter uma medida. E para isso, a gente viu que definir uma função que é mais fraca do ponto de vista de ter menos propriedade que uma medida foi uma coisa interessante, porque o teorema de Kara-Teodori fala para a gente que definindo uma medida exterior, você obtém uma medida completa. Então o que a gente tem em mente agora de maneira muito clara é obter medidas exteriores é algo central, é algo que a gente precisa saber fazer com maestria, tá certo? Agora tem uma coisa, a única maneira de definir uma medida exterior que a gente conhece até o momento é por meio daquela expressão que está lá atrás, que é aquela que falava que se você tem uma família se você tem uma família E cursivo de subconjuntos de X, e essa família contém tanto o vazio quanto o próprio X, então se você tem ρ, uma função definida aqui, que no vazio vale a zero, então existe uma maneira de você definir uma medida exterior com isso daqui, que é o quê? O ínfimo das somas de ρ, de EJ, para quando você faz o EJ varrer todas as famílias enumeráveis de elementos de E que cobre esse conjunto aqui. Beleza. Ora, é muito simples da gente perceber que tem uma relação direta dessa medida exterior com essa função ρ que é usada na definição dela. Não daria para a gente pensar que a definição que essa mi-estrela não refletisse alguma propriedade que a ρ tenha, que eventualmente venha a ter, certo? Você perceba que naquela definição, aquela ρ que a gente supõe que existe na definição, é uma função que não satisfaz nada praticamente, é uma função que tem muito poucas propriedades. Então, de maneira geral, você não consegue extrair muita informação de uma medida exterior se você tiver pouca informação da ρ.
que é a função que você usa para definir a medida exterior. Tá certo? Então o que a gente vai ver? A gente vai ver classes de funções que você pode colocar aqui, de maneira que quando essa função ela satisfaz uma certa propriedade, essa propriedade se reflete na medida exterior que é definida através dela. Tá certo? É isso que a gente vai fazer. E quando eu estou me referindo a classes de funções ROS que têm uma propriedade interessante, eu estou falando fundamentalmente de pré-medidas, tá? Que é algo que a gente vai definir agora. Então deixa eu apagar isso aqui para não ficar muito bagunçado. Então a gente vai definir agora o que vem a ser uma pré-medida. Olha para o nome, pré-medida. Por que pré-medida? Porque é algo que a gente vai usar para construir medidas. É algo que se parece com uma medida, mas não necessariamente é. Tá? Então o que a gente vai chamar de uma pré-medida? Então, a gente define... Então seja A uma álgebra. Tá? Então uma função μ0, né, μ subíndice 0, definida em uma álgebra, ela é chamada de uma pré-medida se ela satisfizer duas propriedades. Quais são? Primeiro, como sempre, né? μ0 do vazio tem que ser zero. Segundo, é o seguinte, se você tiver uma família enumerável de elementos da álgebra e acontecer, uma família disjunta, tá? De elementos disjuntos da álgebra, se ocorrer da união desses caras dessa família ser também um elemento da álgebra, isso não é garantido, tá? Porque A, por ser uma álgebra, não precisa ser sigma, como é que a gente falava lá? Me fugiu o nome, mas não precisa valer que a união enumerável de elementos dele está nele, mas se ocorrer, então a medida, a μ0 dessa união é igual à soma das medidas. Então você percebe, pessoal, que uma pré-medida é quase uma medida. Qual é a diferença de uma pré-medida para uma medida? Basicamente é o domínio. Tá certo? Veja, μ0 ela é definida numa álgebra. Então você sabe que as propriedades que a caracterizam como sendo uma pré-medida são quase aquelas que a caracterizariam como medida. Qual é a diferença? Primeiro, que o domínio não precisa ser uma sigma álgebra, basta ser uma álgebra, tá certo? E segundo que, haja vista que você não tem nenhuma garantia que quando você pegue uma família numerável de elementos da álgebra, a união está lá dentro, então eu não poderia tentar enunciar o seguinte, se você tem uma família numerável de elementos de A, disjunta, então μ0 da união é igual à soma das medidas. Eu não poderia, não estaria coerente essa definição. Por quê? Porque não tem nenhuma garantia que eu poderia calcular o μ0 dessa união, porque essa união poderia muito bem não estar na álgebra. Mas o que a definição fala é o seguinte, se acontecer de você pegar uma família enumerável de elementos disjuntos da álgebra, e a união, se acontecer de estar também na álgebra, então μ0 dessa união é igual à soma dos μ0s. Tá? Então isso que é uma pré-medida. Beleza? Então, algumas observações. Primeiro, toda pré-medida ela é finitamente aditiva, ou seja, μ0 de uma união disjunta finita é igual à soma dos μ0s. Certo? Por quê? Ora, porque se você pega uma família finita e disjunta de elementos de uma álgebra, a união está na álgebra. Então, como isso está acontecendo para essa união que eu acabei de tomar, então μ0 da união vai ser igual à soma dos μ0s. Então é fácil a gente ver que toda pré-medida é finitamente aditiva, tá? Não é difícil da gente ver. Depois, a gente define para pré-medidas, tal como em analogia com aquilo que a gente faz para medidas, a gente também define os conceitos de pré-medidas finitas, sigma finitas, também para pré-medidas, tá? Ou seja, o que é uma pré-medida finita? É uma pré-medida de tal forma que μ0 de x é finito. O que é uma pré-medida sigma finita? É uma pré-medida de tal forma que existe uma família de elementos da álgebra de pré-medidas finitas, cuja união dá o todo o x. Tá? Isso que é uma pré-medida sigma finita. Então, analogamente ao que a gente faz para medidas, a gente também define os conceitos de pré-medidas finitas e sigma finitas. Ok? Muito bem. Ora, então você percebe o seguinte, que lembra daquela definição de medida exterior, não é definição, lembra que quando você tem uma família E de subconjuntos de X, cujo vazio e de tal forma que o próprio X é um elemento dessa família, e quando você tem uma função ρ definida dessa família, chegando em zero mais infinito,
de tal forma que ρ do vazio é zero? Lembra que uma expressão como essa definia uma medida exterior? Ora, é óbvio que se você tem A uma álgebra e você tem μ0 uma medida, uma pré-medida nessa álgebra, é óbvio que você pode tomar naquela definição de medida exterior, você pode tomar o E como sendo uma álgebra, como sendo essa álgebra que você tem, e você pode tomar a função ρ como sendo a pré-medida μ0. Por quê? Porque toda álgebra satisfaz que o vazio e o próprio x são elementos da álgebra, e toda pré-medida satisfaz que μ0 do vazio é igual a zero. Tá certo? Então, é fato que, se você tem, no final das contas, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, se você tem uma álgebra, se você tem A uma álgebra num conjunto, tá certo? E você tem μ0, uma pré-medida nesse conjunto, então, pela proposição 2.10, essa medida exterior, essa função μ estrela definida dessa forma aqui, ela é uma medida exterior, certo? Ou seja, partindo de uma álgebra e de uma pré-medida, você consegue construir medidas exteriores através dessa expressão. Beleza? Então perceba que a gente acabou de chegar à conclusão que construir medidas exteriores é algo muito interessante, porque a partir delas a gente constrói medidas completas. Isso que nos fala é o teorema de Kara-Teodori. Mas a gente acabou de perceber que construir pré-medidas é algo que já é suficiente para você construir medidas exteriores. E aí, pessoal, é de se esperar que se uma pré-medida for boa, no sentido de se comportar bem, a medida exterior que vai ser induzida por ela também vai se comportar bem, vai ser interessante, e aí aquela medida completa que você obtém a partir da medida exterior, que é dada pela restrição da medida exterior ao conjunto dos caras que são μ estrela mensuráveis, ela também vai ser boa. Então, no final das contas, o que a gente está criando é uma cadeia de passos que culmina com você obter uma medida completa que é muito boa e começa por algo que é muito simples, que é o quê? Você construir uma pré-medida que seja interessante, certo? É isso. Basicamente é isso, tá certo, pessoal? Muito bem. Então, essa equação aqui a gente chama de 2.12, tá? Ela é muito importante. A gente precisa lembrar aqui dessa equação, a gente vai usar ela várias vezes. E vamos lembrar que a expressão 2.12 é justamente o que nos dá a definição de uma medida exterior. Não é a definição, né? Nos fornece uma função que vai ser uma medida exterior que você constrói a partir de uma pré-medida. Tá certo? Muito bem. Bom, os próximos resultados. Agora o que a gente vai fazer, pessoal, são 2 resultados para a gente finalizar a aula. Ainda falta bastante coisa, tá? Porque esses resultados não são tão simples e nem tão curtos a demonstração. Embora não seja lá bicho de 7 cabeças, mas a gente tem que ir com calma, tá? Então é assim, a gente já percebeu que para construir medidas completas é suficiente você construir medidas exteriores. Para você construir medidas exteriores é suficiente você construir pré-medidas, é o que a gente acabou de provar. É o que a gente acabou de observar, na verdade. Então agora o que a gente quer saber é o seguinte, como que esses dois extremos conversam? Ou seja, olha só, quando você começa com uma pré-medida, que ele está definido em uma álgebra, aqui em zero mais infinito, a gente já percebeu que a gente pode usar essa pré-medida para construir uma medida exterior que está definida no conjunto das partes de x e também chega aqui. E a gente sabe que a restrição dessa medida ao conjunto dos caras que são μ estrela mensuráveis do ponto de vista dessa medida exterior é uma medida completa. A pergunta que fica agora é como que esses 3 caras conversam entre si? Que relação tem essa pré-medida com a medida exterior induzida por ela e também pela restrição dessa medida exterior aos conjuntos que são μ estrela mensurável? Que relação tem esses 3 objetos entre si? Ok? Isso que a gente vai tentar responder agora. E justamente é o que fala essa proposição 3.13. Observa só. Na verdade, ela responde a parte disso, tá? Essa proposição 3.13 fala o quê? Ela fala o seguinte. Se você imagina que você tem A uma álgebra e você tem μ0 uma pré-medida nessa álgebra, certo? Então A é uma álgebra
e você sabe que μ0 é uma pré-medida nessa álgebra. E vamos chamar de μ estrela a medida exterior definida aqui em cima, ó, logo aqui em cima em 2.12. Então, A é uma álgebra, μ0 é uma pré-medida nessa álgebra, e μ estrela de E é essa medida exterior aqui. O que fala a proposição? Primeira coisa, essa medida exterior, μ estrela, ela estende a pré-medida na álgebra, ou seja, quando você restringir a medida exterior aos elementos da álgebra, ou seja, quando você calcular a medida exterior em um elemento da álgebra, isso coincide com μ0, ou seja, o que está escrito aqui, pessoal, no final das contas, é que μ estrela de A é igual a μ0 de A para todo A elemento da álgebra. É isso que está dito aqui nesse item A. Ok? O que está escrito no item B é o seguinte, que todo elemento da álgebra é μ estrela mensurável, ou seja, todo elemento da álgebra se comporta bem com respeito à medida exterior que é induzida pela pré-medida que está definida nessa álgebra. Certo? Então, pessoal, esse resultado é muito interessante, porque basicamente ele está falando para a gente que a família de conjuntos onde você começa, ele é uma família de conjuntos que se comportam bem com respeito à medida exterior que é induzido por essa função que está definida nessa família. Tá certo? E se comportar bem, quando eu falo se comportar bem, leia-se ser μ estrela mensurável. Tá certo? Então por isso que esse item B aqui também é muito importante. Então os dois são essenciais. Essenciais. Ok? Muito bem, vamos demonstrar esse resultado. Temos que provar o item A e o item B. O que fala o item A, né? Então o item A fala pra gente que μ estrela, quando restrito à álgebra, é igual a μ0, ou seja, μ estrela, a medida exterior, calculado no elemento genérico da álgebra, é igual a μ0. Então como é que a gente faz isso? É o seguinte, olha, você quer provar o quê? Que μ estrela de A é igual a μ0, né? É isso aqui que a gente quer provar. Então a gente vai ter que provar duas desigualdades, primeiro essa e depois essa. Tem uma que é simples e tem outra que é um pouco mais difícil. A primeira, que é essa daqui, é muito simples. Por quê? Quem que é o μ estrela de A, pessoal, por definição? Veja, olha aqui em cima quem que é a definição de μ estrela de A. É o ínfimo das somas das pré-medidas aplicados em subconjuntos que pertencem a uma família numerável de elementos da álgebra que cobre o conjunto A, certo? Aqui está E, mas na verdade eu estou aplicando para A, tá certo? Ah, desculpa, a gente vai provar, vamos fazer isso aqui para, ao invés de ser A, vai ser E, porque aí eu sigo a mesma notação que eu usei aqui na demonstração, tá? μ estrela de E é menor ou igual do que μ0 de E para todo E pertencente a A. Mesma coisa, né? Então o que a gente quer provar é essas duas desigualdades. Essa daqui, ela é trivial. Por que ela é trivial? Porque é o seguinte, se você pega E, um elemento da álgebra, você percebe claramente que μ estrela de E é menor ou igual do que μ0 de E. Por quê? μ0 de E é um elemento do conjunto cujo ínfimo é esse cara. Por quê? Ora, se você considerar a seguinte cobertura do E, é a cobertura formada pelos conjuntos AJs, onde o primeiro deles é o próprio E e os demais são todos vazios. Então é óbvio que E está contido nessa união, tá certo? E a soma das pré-medidas desses caras vai dar justamente o μ0 de E, porque a medida de todos os demais vai dar zero. Então, a soma das pré-medidas, né, a soma de μ0 de AJ nesse caso é igual justamente a μ0 de E. Ora, como o μ estrela de E é o ínfimo desses caras, então ele é uma cota inferior. Então isso significa que isso aqui é maior ou igual do que μ estrela de E. Tá? Então é por isso que essa desigualdade aqui ela é trivial. Não precisa ficar tendo muito trabalho para obter. O que dá um pouco mais de trabalho é para obter a desigualdade contrária. Tá? Então essa daqui que a gente está se perguntando no momento se de fato ela é verdadeira. Então a gente vai querer provar que μ estrela de E é maior ou igual do que o μ0 de E. Como é que a gente faz isso? Então vamos lá, para a desigualdade contrária, o que a gente vai fazer? A gente vai tomar uma família de elementos da álgebra que cobre o E, tá certo? E aí, então assim, você perceba que você tem, eu vou até desenhar aqui, faz de conta que aqui eu tenho o E, e aí eu tenho aqui o A1, o A2 e o A3. Faz de conta que só esses três aqui já cobrem.
Então, pessoal, o que a gente vai definir é o seguinte, eu vou definir a partir desses A1, A2 e A3, na verdade, a partir desses AJs, a gente vai definir os seguintes conjuntos. Então, o B1, quem que vai ser? Ah, aqui no meu desenho está horrível, eu prefiro nem desenhar, porque está ficando muito esquisito, é melhor nem tentar, né? Bom, na verdade, deixa eu usar formas aqui, né? Tem como fazer isso. Ó, então é o seguinte, faz de conta que esse daqui... Opa. Faz de conta que aqui eu tenho o conjunto E, e aí aqui eu tenho os conjuntos As. Olha só, eu tenho o A1, o A2 e eu tenho o A3, faz de conta. Certo? Então esse daqui é o A1, A2 e o A3. Quem que eu vou definir como sendo o B1? O B1 eu vou definir como sendo E interseção com A1. Então quando eu vou olhar para o E, interseção com A1 vai dar quem? Vai dar o B1. Então o B1 é esse cara, esse e esse. Caramba. Esse aqui, opa. Acho que vocês entenderam, né? Tá meio difícil aqui porque ficou pequeno, mas... Deixa eu aumentar aqui, pá. Então beleza, esse daqui é o conjunto B1, tá? Esse daqui é o conjunto B1. Quem que vai ser o conjunto B2? Vai ser, deixa eu usar outra cor aqui, vai ser a interseção do E com A2 menos A1. Então eu vou olhar para todo mundo que está no E, que está no A2 e não está no A1. Então quem que vai ser? Vai ser esse unido com esse. Esse daqui é o B2. Ok? Quem que vai ser o B3, por definição aqui? Vai ser o E interseção com A3 menos A1 unido com A2. Então eu vou olhar todo mundo que está no A3 e não está, todo mundo que está no A3 e também está em E, e não está nem no A1 e nem no A2. Então é somente esse cara aqui, certo? Então esse daqui que no meu exemplo é o B3. Então, pessoal, não é difícil a gente perceber aqui, é claro que de maneira geral você define o Bn como sendo E interseção com a n menos a união dos AJ para Jn de 1 até n menos 1, tá? Então, pessoal, não é difícil a gente ver que a união desses Bs dá justamente o E. Vocês perceberam que a união dos BJs dá justamente o E? Não é difícil também a gente perceber que, por construção, esses BJs são todos disjuntos, tá certo? Eles são todos disjuntos. E que tem uma outra coisa, todos os elementos BJ são elementos da álgebra. Por que que eles são elementos da álgebra? Vamos prestar atenção. Olha para o B1. Esse cara está na álgebra, esse E, ele é um elemento da álgebra, percebeu? Então eu sei que a interseção dele também está na álgebra. Então esse cara aqui, ele está na álgebra. Olha para esse aqui agora. A1 está na álgebra, A2 está na álgebra. A2 menos A1 é a mesma coisa que A2 interseção com A1 complementar. A1 complementar está na álgebra, interseção dele com A2 está na álgebra, interseção dele com E também está na álgebra. Então esse cara está na álgebra. Aqui é a mesma coisa, pessoal. Isso daqui é a mesma coisa que a N interseção com o complementar dessa união. O complementar dessa união está na álgebra, o AN também, a interseção também, e a interseção deles com E também. Então, todos esses caras aqui são elementos da álgebra, tudo bem? Então, realmente, a família dos BNs é uma família de elementos da álgebra que é disjunta cuja união dá o E, tá certo? Então, vocês percebam agora que o que a gente vai usar é a definição de μ0, o fato de μ0 ser uma pré-medida. Lembra? Como μ0 é uma pré-medida, então valia um resultado que era o seguinte. Se você tiver uma família disjunta e enumerável de elementos da álgebra, se ocorrer da união desses caras estar também na álgebra, então μ0 da união é igual à soma dos μ0s, certo? Pois bem, essa propriedade é o que justifica essa igualdade aqui, olha. μ0 de E é igual à soma dos μ0 dos BJs pelo que eu acabei de falar, ok? E depois, pessoal, para cada J fixo, μ0 de BJ é menor ou igual do que o μ0 de AJ. Por quê? Porque o BJ ele está contido no AJ. E, assim como são as medidas, as pré-medidas também são funções monótonas.
Se BJ está contido em AJ, então o μ0 de BJ é menor ou igual do que o μ0 de AJ. Como que a gente prova isso? Pelo mesmo procedimento que a gente usou para provar que as medidas eram monótonas. Olha no último teorema da aula passada, que é na primeira propriedade. Lembra daquelas 4 propriedades que a gente provou para medidas? Monotonia, subaditividade, continuidade superior, continuidade inferior. Pois bem, a primeira delas, que é a monotonia, quando você prova, os mesmos argumentos que você fez lá, você pode replicar para você provar que toda pré-medida também é monótona, tá? Então, com isso, pessoal, para cada J fixo, μ0 de BJ é menor ou igual do que μ0 de AJ, e, portanto, essa soma é menor ou igual do que essa soma aqui, certo? Ou seja, o que a gente acabou de provar? Que μ0 de E é menor ou igual do que a soma de μ0 de AJ, independentemente de quem seja essa família de elementos da álgebra que cobre o E. Ou seja, o que a gente acabou de provar é que μ0 de E é uma cota inferior do conjunto cujo ínfimo é o μ' de E. Ora, mas o ínfimo de um conjunto é a maior das cotas inferiores. Isso significa que o μ' de E é maior ou igual do que o μ0 de E. Por quê? Porque ele é o ínfimo. Se ele é o ínfimo, ele é a maior das cotas inferiores. Como a gente provou que esse cara é uma cota inferior, então ela tem que ser menor ou igual do que o ínfimo. Tá certo, pessoal? E aí, com isso, a gente provou, no final das contas, que aquelas duas desigualdades são verdadeiras, tá? Ou seja, a gente provou que realmente essa propriedade aqui, essa desigualdade que a gente não sabia que era verdadeira, a gente acabou de provar que também é. Ou seja, quando você pega uma pré-medida e olha para a medida exterior que a induziu, esses dois elementos, eles coincidem em cima da álgebra, tá bom? Muito bem, pessoal, então agora vamos continuar e a gente vai ver agora uma outra proposição, tá certo? Que é a proposição 2.14, também extremamente importante, na verdade o teorema 2.14, né? Que também fala de um resultado essencial, ainda tentando estabelecer uma relação entre esses 3 objetos, né? Entre a pré-medida, a medida exterior, que é gerada pela pré-medida, e a medida completa, que vem lá daquela restrição da medida exterior ao conjunto a sigma-álgebra dos conjuntos μ' mensuráveis, tá certo? Então agora esse teorema, que é o teorema 2.14, ele fala o seguinte, olha. Ele fala assim, se você tiver uma álgebra μ0, a pré-medida nessa álgebra, e M, a sigma-álgebra gerada por essa álgebra, então se μ' for a medida exterior, né, dada por 2.12, ou seja, é o ínfimo da soma das pré-medidas, né, de famílias enumeráveis, de conjuntos que pertencem a famílias enumeráveis que cobrem o conjunto em questão, tá? Então se μ' é a medida exterior dada por 2.12, então μ, que de fato é μ' quando restrito a M, ela é uma medida em M, tá certo? Então M é a sigma-álgebra gerada por A, né? Ela é uma medida em M que estende a pré-medida, ok? Além disso, se Ni for uma outra medida nessa sigma-álgebra, tá? Que é a sigma-álgebra gerada pela álgebra, que também estende μ0, então essa medida Ni ela é menor ou igual do que a Mi. Ou seja, quando você começa com uma pré-medida e você, definida numa álgebra, né? Quando você considera a medida exterior induzida para ela e quando você restringe essa medida exterior à sigma-álgebra gerada pela álgebra, você encontra a maior medida que você pode definir dentro daquela sigma-álgebra que ainda tem a propriedade de estender a pré-medida que você definiu, tá certo? E o que diz isso para a gente é essa expressão aqui, ou seja, se μ é uma outra medida que também estende μ0, então Ni de E é menor ou igual do que Mi de E, tá certo? Para todo E pertencente a M. E ainda por cima, para todo conjunto de M cuja medida é finita, cuja medida μ é finita, você sabe que Ni de E é igual a Mi de E. Ou seja, dentro das famílias dos conjuntos que têm medida finita, μ, essa medida que você construiu, de fato, é a única que você pode construir, que ainda por cima estende a μ0. Ou seja, não tem outro jeito de você estender μ0, tá certo? Pelo menos dentro da família dos conjuntos que têm medida μ finita. Beleza? Por fim, se μ0 for sigma finita, né, ou seja, se você puder escrever o conjunto X como sendo união enumerável de conjuntos que tem pré-medida μ0 finita, então μ é a única extensão de μ0 a uma medida em M. Tá certo, pessoal? Então, essa
medida, antes de eu fazer a demonstração, deixa eu fazer um esqueminha aqui, para ver se a gente consegue entender um pouco melhor o resultado, tá, em si. Porque mais importante do que a demonstração é vocês entenderem o resultado em si, tá? Então aqui, pessoal, o que está acontecendo é o seguinte, percebam, a gente começou com uma pré-medida que está definida em uma álgebra, ok? Aí a gente está considerando agora a medida exterior, que é gerada por essa pré-medida, que é uma função definida no conjunto das partes de x, também chegando em zero mais infinito, tá certo? E agora a gente está considerando aqui uma outra medida que não é aquela do teorema passado, tá certo? Do teorema passado, a gente estava considerando a medida, que era aquela medida que vinha lá do teorema de Carathéodori, que era a restrição de minha estrela à família dos conjuntos que são minha estrela mensuráveis. Nesse teorema 2.14 não é essa medida que a gente está falando a respeito. A gente está falando da restrição de Mi, estrela, porém a sigma álgebra gerada pela álgebra A. Veja, a família A é uma família de subconjuntos de X, né, que é uma álgebra, e você pode olhar para a sigma álgebra gerada por ela, certo? Então, obviamente, essa sigma álgebra ela contém a família A. Então, o que esse teorema enuncia é que essa medida aqui, quer dizer, é que Mi, que é justamente a restrição de Mi estrela à sigma álgebra gerada por A, ela também é uma medida que ela estende a Mi zero, ou seja, o que isso quer dizer? Mi, quando calculado num elemento da álgebra, ela coincide com a Mi estrela, ela coincide com a Mi zero, tá certo? E além disso, essa medida, ela é a maior medida que você pode definir nessa sigma álgebra gerada pela álgebra, que ainda tem a propriedade de estender a pré-medida, ou seja, que tem a propriedade de satisfazer isso. E, inclusive, em conjuntos com medida Mi finita, essa é a única medida que você pode concluir, que você pode definir, no sentido de que se você tiver uma outra Ni, uma medida também definida na sigma álgebra gerada pela álgebra, que também estende Mi zero, ou seja, que é tal que Mi zero de E é igual a Ni de E para todo E pertencente a A, então essa medida aqui ela é certamente menor ou igual do que a Mi, em conjuntos em geral, e nos conjuntos com medida Mi finita ela vai coincidir, tá certo? Então, como subproduto desse último fato que eu acabei de falar, decorre que se Mi zero for uma pré-medida sigma finita, essa daqui ela é a única medida que você pode definir na sigma álgebra gerada pela álgebra que estende a pré-medida, ou seja, de tal forma que quando você restringir a álgebra, ela dá justamente a Mi zero, ou seja, essa extensão é a única. Tá certo, pessoal? Esse é o teorema que a gente vai querer provar agora. Então vamos lá, vamos demonstrar esse teorema, tá? A prova dele é um pouquinho elaborada também, e a gente vai estudar aqui detalhadamente. Aqui eu esqueci de pôr o enunciado do teorema numa cor diferente, tá? Vocês me desculpem aí. Mas a demonstração começa aqui, ó. Ok? Então vamos lá. O que a gente precisa provar? Primeira coisa que Mi estrela é uma medida... primeiramente a gente precisa provar que Mi, que é essa medida exterior, quando definida na sigma álgebra gerada pela álgebra, ela é uma medida em M que estende Mi zero, ou seja, que Mi estrela, quando calculado no elemento da álgebra, ele é igual a Mi zero desse cara, certo? É isso daí que a gente precisa provar. Bom, então vamos lá. Então vamos definir Mi estrela a partir da pré-medida Mi zero, tal como na equação 2.12, que é o ínfimo daquelas somas lá. Bom, pelo teorema de Carathéodori, a gente percebe que a coleção dos conjuntos que são Mi estrela mensuráveis, que aqui a gente está denotando por N, ela é uma sigma álgebra, isso aí a gente já sabe. Pela proposição anterior, a gente já sabe que todos os elementos da álgebra são conjuntos Mi estrela mensuráveis do ponto de vista da medida exterior N, tá certo? Logo, perceba só, N é uma álgebra que contém a álgebra A. Ora, então por aquele lema que a gente viu lá na primeira aula, na segunda aula, a gente percebe que
Quando um conjunto está contido numa sigma-álgebra, então a sigma-álgebra gerada por aquele conjunto também está contida nessa sigma-álgebra. Então a sigma-álgebra gerada por A, que a gente denota por M, ela está contida nessa sigma-álgebra, porque vamos lembrar que essa daqui é a menor sigma-álgebra que contém A. Como essa é uma sigma-álgebra que contém A, então isso significa que M é uma sigma-álgebra que está contida nela, tá? Então perceba só, eu já sei que mi estrela quando restrita a N, ou seja, mi estrela quando restrita aos conjuntos que são mi estrela mensuráveis, isso é uma medida. Quem fala isso é a proposição anterior para a gente, tá certo? E na verdade a gente sabe que essa medida inclusive é completa, mas a gente não vai precisar desse fato agora, tá? Então veja bem, como mi estrela quando restrita a N é uma medida, então mi estrela quando restrito a M, dado que M é um subconjunto de N, também vai ser uma medida. Porque perceba só, o que você tem que saber? Se mi estrela, quando aplicado no vazio, vai dar zero. Isso aí a gente já sabe que dá. Agora faz assim, pega uma família de elementos de M, uma família de elementos de M disjunta. Ora, essa família também é uma família de elementos de N. Como mi estrela restrito a N é uma medida, então mi estrela dessa família vai ser igual à soma dos mi estrelas. Mas como cada um desses elementos está em M também, então esses mi estrelas restrito a M aplicado nesses conjuntos nada mais é do que mi estrela restrito a M aplicado nesses conjuntos. A função é a mesma, só muda o domínio, certo? Ou seja, mi estrela quando restrito a M também é uma medida, ok? Então isso daí a gente já sabe. Agora veja bem, outra coisa que a gente precisa provar é que essa medida, mi, ela é uma medida que estende mi zero, ou seja, que mi, quando aplicado no elemento da álgebra, coincide com mi zero desse cara da álgebra. Certo? Só que tem uma coisa, pela proposição anterior, a gente já tinha visto que a medida exterior construída a partir de uma pré-medida, ela é uma função que estende a pré-medida. Olha aqui no enunciado da proposição 2.13, ó. Mi estrela quando restrito a é igual a mi zero. Então, se você pega, então a pergunta é, será que essa função mi que a gente acabou de construir, né, ou seja, que é a restrição da medida exterior à sigma-álgebra gerada pela álgebra, será que ela também estende mi zero? Pois é óbvio que sim, porque como função, ela é igual a mi estrela que por sua vez estende. Então se você pega um elemento da álgebra, mi de A vai ser o quê? Vai ser mi estrela de A, e a gente já provou que mi estrela de A coincide com mi zero de A. Certo? Esse A aqui não é aquele A cursivo da álgebra não, tá? É o A do conjunto A mesmo que você pegou lá na álgebra. Tudo bem? Logo, sim, mi estende a pré-medida mi zero, tá? Isso daí já tá, a gente acabou de provar isso. Muito bem, agora o que a gente precisa provar? A gente precisa provar essa segunda parte do enunciado, que é a parte um pouco mais chatinha, né? Que é provar que a medida mi, ela é a maior medida que você pode, é a maior extensão possível que você pode criar de mi zero. A medida mi, ela é a maior extensão que você pode criar de mi zero definida, definida na sigma-álgebra gerada pela álgebra, ok? Então como é que a gente prova isso? Considera ni uma medida em M, qualquer que estende mi zero, ok? Então veja bem, se é um elemento da sigma-álgebra gerada pela álgebra, como é que você calcula quem que é mi de E? Ora, mi de E nada mais é do que mi estrela de E. E o mi estrela de E, por definição, é o quê? É o ínfimo da soma das pré-medidas de elementos da álgebra que cobre o E. Tá certo? Esse que é o mi estrela de E. Então, eu preciso envolver essa expressão aqui nessa estimativa que a gente vai fazer. É por isso que a gente faz o seguinte. Então, assim, dado E um elemento da sigma-álgebra gerada pela álgebra, eu considero uma cobertura dele por elementos da álgebra. Certo? Então perceba uma coisa, olha. Ni de E, pelo fato de que ni é uma medida e toda medida é subaditiva, então ni de E é menor ou igual do que ni da união dos AJs. Só que ni da união dos AJs é menor ou igual do que a soma dos nis dos AJs, porque ni é uma medida e toda medida é subaditiva. Tá certo? Só que como cada função, como a medida ni que a gente está tomando, ela estende a pré-medida mi zero, e como cada um desses AJs é um elemento da álgebra, então isso significa que isso aqui nada mais é do que a soma de mi zero de AJ. O que isso significa? Isso significa que o ni de E, ele é uma cota inferior
para o conjunto do qual o ínfimo é mi estrela de E. Por quê? Porque esse cara aqui ele é um elemento típico desse conjunto que eu acabei de mencionar. Ok? O que isso significa? Que, pelo fato de que mi estrela de E é o ínfimo, e o ínfimo ele é a maior das cotas inferiores, como o ni de E é uma cota inferior, então ele é menor ou igual do que o mi estrela de E, que por sua vez é a maior das cotas inferiores. Tá certo? Então isso significa que ni de E realmente é menor ou igual do que mi de E para todo E pertencente à sigma álgebra gerada pela álgebra. Ok? Muito bem, agora o que a gente precisa provar? A gente precisa provar que nos conjuntos Es, elementos de M, né, que tem medida mi finita, essa vale a igualdade aqui, olha. É isso daí que a gente precisa provar agora, certo? Então como é que a gente faz? Vamos pegar então o seguinte, olha, vamos considerar A um elemento que se escreve como sendo uma união enumerável dos elementos da álgebra, ok? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai escrever esse conjunto aqui como sendo uma cadeia crescente, como sendo uma cadeia encaixada e crescente de conjuntos, ok? Então você tem aqui o A1, você tem o A2, você tem o A3. A gente vai escrever isso como sendo uma união crescente. Como é que a gente faz isso? Define o primeiro como sendo o B1. Depois o B2 vai ser o A1 unido com o A2. Quem que é o B3? A1 unido com A2 unido com A3. Então perceba, pessoal, que no final das contas você tem aqui uma família de elementos da álgebra, porque isso daqui são uniões finitas de elementos da álgebra, então todos os BJs também são elementos da álgebra. Perceba que é uma família encaixada, porque por definição B1 está contido no B2, que está contido no B3 e assim por diante, e a união dos BJs para J indo de 1 até mais infinito é igual à união dos AJs para J indo de 1 até mais infinito. Foi só um jeito diferente de escrever o mesmo conjunto, tá certo? Então perceba, pessoal, que a medida ni de uma união dos AJs, de elementos da álgebra, vai ser o quê? Vai ser igual à medida ni da união dos BJs, porque como conjunto eles são iguais, tá certo? Agora, como ni é uma medida, e como essa união é uma união crescente de conjuntos, então a gente sabe que a união enumerável e crescente de uma cadeia crescente de conjuntos é igual ao limite das medidas. Isso daqui quem fala pra gente é a continuidade inferior da medida ni. Lembra daquelas 4 propriedades? É aquela propriedade C, tá certo? Então, pessoal, o que acontece? Eu sei que ni de A é igual ao limite da medida dos BNs, tá? Agora o que acontece? Por definição, esse BN é o quê? É o limite das medidas, né? Ni de BN é o quê? É ni da união dos AJs, porque por definição o BN é isso, certo? Ocorre que essas duas medidas aqui, ambas estendem a pré-medida μ0. Tanto a ni quanto a mi. Então, quando aplicado num elemento da álgebra, elas coincidem. E esse cara aqui pertence à álgebra, porque cada um dos AJs está na álgebra, e toda álgebra é fechada por uniões finitas, portanto, esse cara está na álgebra. Então, ni desse cara é igual a mi desse cara, tá certo? Mas pelo mesmo motivo, como mi é uma medida, e como todo esse procedimento, se você aplicar esse procedimento daqui até aqui, se você a partir disso começar a voltar nessas desigualdades, colocando ao invés de ni o mi, você chega à conclusão pelo mesmo motivo que isto é igual a isso. É o mesmo argumento, eu só não escrevi para não ficar escrevendo duas vezes duas coisas muito parecidas. Ok? Ou seja, no final das contas é o seguinte, sempre que você tiver uma união enumerável de elementos da álgebra, então a medida ni desse cara é igual à medida ni desse cara, tudo bem? Então vamos guardar essa informação por enquanto. Então veja bem, quando você tem um conjunto com a medida mi finita, pela definição de mi estrela, já vista que é o ínfimo da soma das medidas de caras de pré-medidas de caras da álgebra que cobre o E, então por definição, dado o epsilon fixo, você consegue escolher uma família de elementos da álgebra que cobre o E, ou seja, cuja união contém o E, de tal forma que a medida mi de A, que é mi dessa união aqui, que é a união dos AJs, é menor do que o mi de E mais epsilon. É aquela história, tá, pessoal? Aqui onde está escrito mi, poderia estar escrito mi estrela, porque como função eles são iguais. Então lembre-se, mi estrela de E é o quê? É o ínfimo de uma família de números reais. Quando você considera o conjunto mi estrela de E mais epsilon, pelo fato de que esse conjunto é maior do que o ínfimo, por ele ser o ínfimo
decorre daqui que esse conjunto que eu acabei de, esse número real que eu acabei de escolher não pode ser cota superior para o conjunto cujo ínfimo é esse cara aqui. Como consequência disso, o que acontece? Tem que existir um elemento desse conjunto que está aqui no meio. Só que esse elemento está associado a uma cobertura por elementos da álgebra de E. E é por esse motivo que vale essa desigualdade aqui. Ok? E aí, pessoal, como o E ele tem medida μ finita, eu posso passar esse cara para o lado de cá. Eu posso somar menos medida de E dos dois lados sem alterar o sinal da igualdade. Tá certo? Perceba que se o μ de E pudesse ser igual a mais infinito, eu não poderia fazer isso. Porque quando você faz isso, você teria aqui do lado direito uma indeterminação do tipo mais infinito mais menos infinito. Isso daqui é uma indeterminação matemática. Você não pode falar que isso aqui é zero. Certo? Eu só posso falar que μ de E menos μ de E é zero quando μ de E é um número real, mas é por isso que eu estou supondo isso. Tá certo? Então tem que tomar um pouco de cuidado com essas coisas também. Então, pessoal, essa desigualdade aqui, ela implica que μ de A menos μ de E, que por sua vez nada mais é do que μ de A menos E, certo? É menor do que ε. Ou seja, no final das contas, perceba o seguinte, perceba que μ de E é menor ou igual do que μ de A, por quê? Porque o A, vamos lembrar que é igual à união dos AJs, que era uma família que continha o E. Então, o μ desse cara é menor ou igual do que o μ do A, certo? Só que a gente já provou aqui em cima que o μ dessa união ele coincide com o ni dessa união. Então, mi de A é a mesma coisa que o ni de A, tá certo? Mas, pelo mesmo motivo, por esse mesmo argumento aqui, olha, como a gente já sabe que mi de E é certamente um número maior ou igual do que ni de E, porque a gente já provou isso, como isso daqui é finito, então isso daqui também é finito. Então, quando você olha para... Quando você faz essa conta aqui, com ni no lugar de mi, a mesma coisa é válida, tá certo? E por isso você pode... Na verdade aqui não é nem isso, tá? Não é nem isso aqui, olha, desculpa. Ni de A, bom, vamos ver aqui. Mi de A é igual a ni de A, porque a gente já provou isso, tá certo? Ah, claro, desculpa, isso aqui é o seguinte, é porque você pode escrever o A como sendo E, não tem nada a ver com isso aqui não, tá? Desculpa. Você pode escrever o A como sendo E unido com A menos E. Ambos são elementos da sigma-álgebra, essa união é disjunta, então ni de A é igual a ni de E mais ni de A menos E, certo? Só que a gente já sabe que o ni de E ele é menor ou igual, agora sim eu uso esse fato, ni de E é menor ou igual, deixa eu escrever aqui porque senão eu fico na frente, né? A gente já sabe que o ni de E ele é menor ou igual do que o mi de E para todo elemento da sigma-álgebra M, em particular para esse cara aqui. Então, mi desse cara é menor ou igual do que ni desse cara é menor ou igual do que mi desse cara, tá certo? E aí, pessoal, no final das contas, vamos lembrar que mi de A menos E era menor do que ε, então eu posso trocar isso daqui por ε e ganhar essa desigualdade. Ou seja, o que a gente provou no final das contas? Que mi de E, que está aqui, ele é menor do que ni de E mais ε para todo ε positivo. Como isso vale para todo ε positivo, decorre daí que o mi de E é menor ou igual do que ni de E, e portanto vale a igualdade, porque a desigualdade contrária a gente já havia provado. Ou seja, realmente vale que para todo elemento com medida μ finita, então a medida μ coincide com essa medida ni, que é simplesmente uma medida que estende a pré-medida. Tá certo, pessoal? E aí, como consequência disso, eu nem escrevi, mas segue que se μ0 é uma pré-medida sigma finita, então a μ é a única medida que você pode definir. Por quê? Dado um subconjunto qualquer, aí isso daí vai ficar como exercício para vocês, tá? Então olha aqui, ó, exercício que eu sugiro que vocês façam. Opa! Vamos colocar aqui, olha, exercício. O que eu quero que vocês façam? Então, provar que se μ0 ela é uma pré-medida sigma finita, então prove que aquela medida μ, que nada mais é do que o μ estrela, quando restrito à sigma-álgebra gerada pela álgebra, é a única
medida em M de A, né, que estende μ0. Ou seja, se você tem Ni uma outra medida que faz isso, então elas têm que ser iguais. Vocês vão ter que usar fortemente o fato de que em todo conjunto com medida μ finita, qualquer outra medida que estende a pré-medida μ0, ela coincide com essa medida que eu acabei de construir. Tudo bem, pessoal? Então é assim, vocês estudem muito bem essa semana, tá certo? Esses teoremas aí que eu passei. Eu sei que isso aqui é pesado, não é simples, vocês vão ver essa aula, provavelmente não vão entender na primeira, na segunda, na terceira vez, mas vocês têm que ir pegando o material, pega a apostila, pega o livro, vai lendo a demonstração na apostila e no livro para ver o que está faltando aí. Um material vai complementando o outro, tá certo? E eu estou aberto, se vocês quiserem aí, a gente pode até marcar plantão de dúvidas aí no Meet, tá? Muito bem, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado bem. E aí a gente se vê na próxima aula, tá bom? Valeu, até mais, obrigado.